Muito bom dia, vamos lá então, fechando a semana aqui, 29 de outubro, agora são 7h30 da manhã, as commodities estão operando em leve alta, algumas caindo, mas basicamente aí nessa estabilidade, mas é a primeira semana desde agosto que o petróleo pode fechar ou deve fechar numa queda semanal, tá? Tá caindo pouco agora, tá subindo agora há pouco nesse momento, 0,18 mais ou menos a alta que tá, mas depois de 9 semanas consecutivas de alta, pode ser a primeira semana que deve fechar com leve respiro o preço das commodities, tá? Eu tenho falado essa semana toda aqui, mas o tanto que cada uma delas subiu nesse montante, tirando algumas que caíram com intervenções da China, como minério de ferro, carvão, que caiu essa semana depois de alta de mais de 200%, e assim sucessivamente, para não me tornar repetido aqui, tá? Mas bom, ontem nos Estados Unidos saiu o PIB, que veio abaixo do esperado, crescimento da expectativa era de 2,7% no trimestre, cresceu 2%, mas mesmo assim as bolsas americanas terminaram no recorde, com os dados também de pedido de seguro-desemprego semanal, que veio a outra semana de baixa. Lembrando que chegou a ser, no auge da crise lá em março, abril de 2020, mais de 3 milhões de americanos pedindo seguro-desemprego na semana e agora está na casa lá dos 250, 260 mil pessoas, tá? Mas também quando tem o dado do PIB que veio pior do que o esperado, o mercado pode entender que as ajudas do governo continuarão, as compras governamentais continuarão por mais tempo e isso dá mais ânimo ao mercado, tá? É o famoso sai dado pior para o mercado melhorar, até quando não sei, temos que simplesmente separar um pouco da euforia e tentar fazer uma análise um pouco mais profunda do que isso. Bom, na Europa, o Banco Central Europeu manteve inalterada sua política monetária, juros em zero, continuando comprando até 1,8 trilhão de euros dos ativos para ir dando liquidez na economia, falou que não vai alterar agora, mesmo com a inflação mais alta por lá. Saiu o PIB de alguns países. Espanha, por exemplo, veio pior do que esperado, a Itália veio melhor do que esperado, todas crescendo, mas a Espanha pior, a Itália melhor. A Alemanha, anual, se pegar o crescimento do PIB anual, ele veio melhor do que se esperava. Mensal, ele veio pior. A Alemanha, que é o carro-chefe da economia, e sempre falei 2 vezes essa semana aqui nos vídeos dos mix de dados que elas apresentam, ora melhores, ora piores. Mas falando da zona do euro como um todo, o índice de preço ao consumidor, a inflação, que também tem meta de 2% lá, veio uma alta de 4,1% e no mês 0,8%. Veja, foi a maior alta anualizada desde 2008, depois só começo da década de 90. E foi puxado basicamente pela energia, o preço do gás natural lá, que tem explodido no mundo todo, como eu tenho falado que não é uma coisa só do Brasil, isso é algo globalizado como um todo. Então, a matriz energética lá, o principal é do gás, e o gás puxou muito o preço e os europeus estão pagando por uma energia bastante mais alta também. Agora o PIB por lá cresceu 3,7% anualizado e 2,2% no trimestre. Então foram dados, esse do PIB veio em linha e da inflação veio mais alta do que esperava. Outro país que manteve inalterada a sua política monetária de juros é o Japão. Ainda nessa semana, o Canadá tinha soltado que terminou aquele quantitative easing, ou seja, parou de injetar esse dinheiro na economia, agora no movimento de bancos centrais que começam a subir os juros. Noruega já subiu, Rússia já subiu, México subiu, Brasil subiu, Nova Zelândia subiu, mas ainda os grandes bancos centrais, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Austrália, não subiram os juros, tá? No Brasil, o que a gente viu, a Petro que soltou resultado melhor do que esperado, 31 bilhões de reais de lucro no trimestre, falou que vai distribuir mais de R$ 2 em dividendos. A Vale veio resultado pior do que esperado, se comparado ao trimestre do ano passado veio melhor, mas se comparado ao trimestre anterior ainda desse ano, veio quase 50% pior e ela afirmou que vai fazer uma recompra de ações, saiu isso ontem à noite, tá? Agora no Brasil o que continua havendo é os mercados mundiais subindo e aqui caindo. Aquela PEC dos precatórios, a confusão dos políticos falando que não vai votar porque não tinha quórum, como votar a PEC dos precatórios para caber dentro do teto de gastos o Auxílio Brasil, e aí o governo começou a sinalizar que se não for aprovada isso na Câmara e no Senado, a PEC dos precatórios para poder pagar o Auxílio Brasil, que eles vão postergar, prorrogar o auxílio emergencial que termina agora em outubro, e aí são mais gastos para fora do teto, porque tem que aprovar aqueles gastos emergenciais para que
possa pagar fora do teto, mas é uma confusão danada, porque isso de qualquer maneira aumentaria a dívida brasileira, enfim, e o que importa aqui não é se vai gastar 10, 20 ou 30 bi a mais, mas sim a comunicação ao mercado, como isso está sendo colocado, porque essa falta de transparência é o que gera instabilidade no mercado. Falta uma comunicação mais clara, porque tem muita coisa, muitas reformas boas que aprovaram. Agora já começou, a Eletrobras já começou a procurar os bancos para fazer o follow-on de sua privatização, muitas coisas boas, mas a comunicação extremamente péssima de todo o governo, seja executivo com o legislativo, faz com que os mercados tenham essa instabilidade e a gente tenha caindo e venha um real muito fraco até frente aos seus pares nos mercados emergentes, tá bom? Então uma ótima sexta-feira, vamos ver o que nos espera por hoje. Qualquer dúvida, por favor, não deixe de comentar.